Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Prometo, quem sabe, que essa vai ser a última vez que eu apareço com essa camisa no vídeo, que senão vão pensar que o cara só usa essa mesma camisa, né? São 3 vídeos, teoricamente 3 semanas diferentes, e as 3 semanas o cara me aparece com a mesma camisa de cantina italiana, então, né, não corresponde ao que aconteceu. Então, estou gravando o vídeo desde manhã, por isso fico com a mesma camisa, certo? Então, terceira aula, eu não dei nem para a turma 479, nem para a turma 159, nem para a turma 169, tá? Então, nenhuma das turmas teve a possibilidade de ter assistido essa terceira aula, a razão pela qual, da mesma forma, eu vou tentar bem, assim, objetivamente explicar o que tem naquelas lâminas lá, certo? Então, a gente começa com aquele, né, resuminho da primeira aula, mostrando que o contraditório, enfim, é uma norma fundamental e que há a possibilidade da tutela provisória relativizá-lo. Depois a gente viu que as tutelas provisórias são, na verdade, um meio de redistribuição do tempo dentro do processo, ou seja, o autor, mediante o seu pedido e o seu conjunto probatório, vai tentar conquistar do Poder Judiciário o bem da vida antes daquele prazo de finalização do processo, ou seja, até aí tudo bem. E a terceira aula é bem tranquila, bem simples, certo? Por quê? Como a gente viu também na primeira aula, a gente tem, né, poucos artigos para estudar no semestre, porque o título e o capítulo das tutelas provisórias vão lá do artigo 294 ao artigo 311 do Código de Processo Civil, razão pela qual esses 17 artigos, né, vão ser bem trabalhados no semestre para que a gente possa ter a máxima compreensão de cada um deles e aquela potencialidade que eles podem nos dar para a vida acadêmica, para a vida prática, certo? Se vocês forem olhar o capítulo e o título, vocês vão ver que está lá tutelas provisórias e vai ter lá das disposições gerais, certo? E como a gente já viu na primeira aula, tudo aquilo que é geral tende a ser aplicado naquilo que vem posteriormente, naquilo que seria, né, especial. Então, essas disposições gerais, que são os primeiros artigos ali, que começam no 294 e seguintes, são de aplicação para as tutelas provisórias, né, todas. A tutela de urgência e a tutela de evidência, ok? Então, a gente vai ver quase que uma teoria, eu não gosto da expressão, né, teoria geral, porque toda teoria tende a ser geral, mas a gente vai ver uma teoria das tutelas provisórias, né, nas próximas 2 aulas, se eu não estou enganado. Começa agora uma aula bem tranquila, né, de explicação do primeiro dos artigos e depois a gente eventualmente migra para as outras explicações. Bom, o que vai dizer o artigo 294 do Código de Processo Civil Brasileiro? Que existem 2 tipos de tutelas provisórias. Uma tutela provisória de urgência, que a gente vai ver quais são os requisitos depois. A gente tem que se fixar agora em saber a existência delas, né, a nomenclatura delas. Então, existe uma tutela provisória de urgência e existe uma tutela provisória de evidência. A tutela de evidência é só tutela de evidência. A tutela de urgência, ela se divide, ela se bifurca ainda em 2. Então, existe a tutela de urgência antecipada e existe a tutela de urgência cautelar, certo? Então, veja bem, tem um esqueminha ali no sétimo, na sétima lâmina ali, que vai mais ou menos, né, enquadrar isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Tutela provisória, tutela de urgência, antecipada, cautelar. Tutela provisória, tutela de evidência. É o que existe hoje no regramento do artigo 294 do Código de Processo Civil Brasileiro. Só que vocês estão vendo ali aquele quadrinho que está no PowerPoint, vocês vão ver que existe uma tutela provisória de urgência antecipada, e essa tutela antecipada de urgência, ela se bifurca ainda em incidental e antecedente. O mesmo acontece com a tutela cautelar. Vai ter a tutela provisória de urgência cautelar, antecedente e incidental.
E lá na tutela de evidência, que está sempre mais embaixo, é só tutela de evidência, porque ela não cabe em nenhuma outra dessas formas como as outras duas. A tutela de evidência só pode ser incidental no processo, a gente vai ver lá na última aula por quê. Então, se acostumando com a nomenclatura a partir de agora que vocês têm que usar na vida prática e na vida profissional. O que vocês vão ter? Vocês vão ter uma tutela provisória de urgência antecipada antecedente, certo? Vocês vão ter uma tutela provisória de urgência antecipada incidental, fechou? Vocês vão ter aí no segundo momento uma tutela provisória de urgência cautelar antecedente, ok? Vocês vão ter uma tutela provisória de urgência cautelar incidental. E vocês vão ter uma tutela de evidência. Pessoal, esse é o nome. Não tem, como é que eu vou dizer, não tem meio caminho aqui, não tem atalho. Quero uma tutela provisória. Sim, tu quer uma tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente ou em caráter incidental? Ah, eu quero uma tutela cautelar. Sim, mas tu quer uma tutela de urgência cautelar antecedente ou incidental. Essa é a nomenclatura. Eu quero uma tutela da evidência. Tudo bem, essa vive por si só. Essa vive com esse próprio nome e acabou por aí. O que é antecedente e o que é incidental é mais do que óbvio. A própria nomenclatura já demonstra o que elas são, certo? A própria nomenclatura já está demonstrando o que elas são. Antecedente é que vem antes do processo principal, antes do pedido principal, ou seja, eu começo antes mesmo de ajuizar o pedido principal a trabalhar já com as tutelas provisórias, e incidental é como se fosse um incidente dentro do processo. Por isso que ela é incidental, ela é um incidente dentro do processo, ou seja, o processo já deve existir, certo? Isso está tudo nas lâminas, menos essa explicação de incidente e antecedente, que eu começo a aula 4, aí sim, na semana que vem, a falar sobre incidental e antecedente e as suas consequências. Fechou? No final, ainda coloco para vocês aquilo que eu venho prometendo que eu vou fazer enquanto eu achar, que é um vídeo de um congresso, porque eu não estou aqui buscando vídeo de outras aulas, de outras universidades, o vídeo é nosso, e um congresso que, enfim, é um evento acadêmico, né, nacional, que várias instituições de ensino, enfim, acabam por patrocinar, e uma obra, né, geralmente, né, do professor doutor que tem estudado em nível de monográfico sobre o tema. O que é monográfico? Assim, ele trabalhou, né, numa dissertação, numa tese, numa livre docência, numa especialização, numa monografia, né, ou um estudo específico sobre aquele tema. Okay? Então, a palestra altamente recomendada, mas pega vários temas que a gente ainda não estudou, é do professor Eduardo Talamini, um querido amigo que tem mestrado, doutorado e livre docência em processo civil, professor lá da Universidade Federal do Paraná, e a palestra dele sobre tutelas provisórias. E o livro é também de um querido amigo ali da Universidade Federal de Santa Catarina, que é o Eduardo Lamy, que também tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em processo civil, razão pela qual, mais do que indicado também a obra do Eduardo sobre tutelas provisórias. Ok? Então era esse o recado da terceira aula, espero que a gente esteja aí rumando para uma boa compreensão da matéria. Beijos e abraços, e até semana que vem com roupa nova. Beijos e abraços.